Boa noite. Espero que você possa dizer que esse foi um dia muito feliz e abençoado. Foi mesmo ou não? Deus, ele sempre nos agracia com muitas coisas boas e eu tenho certeza que hoje você deve ter experimentado algumas delas. Mas eu quero agora dar oportunidade para você compartilhar isso. Vamos ficar em pé, dê um abraço no seu amigo e faça o seguinte: ao abraçá-lo, diga assim: eu quero ser seu vizinho lá no céu. Tá bom? Dá um abraço nele. Que gostoso, né? A gente saber que faz parte de uma família, a família de Deus. E essa semana também é uma oportunidade para a gente poder demonstrar o amor e carinho uns para com os outros. Nós somos uma família e estamos indo para o mesmo lugar. Nosso sonho é chegar no céu. Seja muito bem-vindo aí, você que nos acompanha pela internet. Um grande abraço aonde quer que você esteja nesse momento, que a paz do Senhor esteja sobre você. Eu costumo dizer que a igreja de São Caetano é um lugar de gente feliz. E se você quer ser um pouquinho mais feliz, vem aqui. Chegue juntamente conosco para adorar o nome de Deus. Essa noite eu queria convidar você para abrir a Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas. Nós vamos estudar hoje uma história que é difícil de engolir. Uma história triste, sombria. Vá comigo ao primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler, a história, ela acontece desde o verso 1. Mas eu quero economizar aqui o tempo, se você quiser saber mais detalhes, é só fazer uma leitura mais completa depois na sua casa. Eu queria ler com você a partir do verso 3. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 3. Podemos ler juntos? Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. E o verso 10. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E diz aí o que o texto? O que foi que Deus fez? Deus o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali, perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor, o que diz aí o texto? Abençoou a casa de
Obed-edom e tudo o que ele tinha. Essa é uma história intrigante. Alguns usam esse texto por partida para afirmar que Deus é um Deus duro, muitas vezes injusto. Eu queria dizer para vocês que essa história ela me inspirou e ainda continua me inspirando a algumas lições importantes da vida com Deus. Mas antes de falar sobre isso, eu queria introduzir a minha mensagem falando sobre o sagrado. Nós estamos vivendo num momento em que o sagrado ele está extremamente descontextualizado. Pior do que isso, o sagrado ele está se transformando em algo mais do que obsoleto. Ele está sendo colocado de lado e mais até mesmo do que isso, ele está sendo ultrajado. Não existe mais nada sagrado. Não existe uma entidade sagrada chamada família. Não existe uma fé que possa ser considerada como algo que nos aproxima do sobrenatural. O ser humano tenta se desmistificar ou se separar, se alienar de tudo que possa remeter à possibilidade de algo existindo além de si e da realidade física, simplesmente. Mas às vezes existem alguns oásis, e alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer, aqui próximo de nós, na cidade de São Paulo, um lugar chamado Solo Sagrado. Eu não sei se você já visitou esse lugar. O Solo Sagrado é uma espécie de um jardim oriental. Existem alguns praticantes dessa religião, desse braço de religião oriental, que entendem que aquele lugar é um lugar especial. E se você um dia for visitar aquele lugar, você vai entender muito bem o que eu vou te tentar representar agora. O Solo Sagrado, para mim, na minha visão, é uma espécie de Éden, um jardim maravilhoso, como poucos que eu já vi. Toda a beleza, a harmonia, construído para te dar paz de espírito. Você anda por aquele lugar e você parece que está no céu. Bem no coração daquele jardim, existe um platô. E nesse platô, algumas colunas muito altas, que são interligadas lá em cima. E vez após outra, durante o dia, uma cerimônia, um rito acontece ali. Pessoas vestidas de uma forma diferente, que remetem à ideia do puritanismo, do espiritualismo, pessoas que se colocam assim, como que representantes de forças espirituais. Simplesmente de observar você consegue fazer essa leitura. Essas pessoas, elas se perfileiram ali ao redor daquelas colunas e de repente o rito começa. O rito é mais ou menos o seguinte: algumas pessoas levantam as mãos para cima, e com uma mão levantada para cima, ele começa a fazer um canto diferente, numa língua diferente. E com a outra mão ele estica na direção de pessoas que estão ali bem próximas a eles. Curioso do jeito que eu sou, eu fui tentar descobrir o que era isso. E eu entendi, através de uma explicação rápida, o seguinte: as pessoas que estão ali são guias espirituais. E segundo o que eles pregam naquele lugar, ali é o solo sagrado, porque é o ponto onde os deuses do universo se comunicam com os seres finitos, mortais. E debaixo daquelas colunas, a energia, conforme eles dizem, do universo, ela vem como se fosse numa ótica de lupa concentrada, e somente aqueles que são iniciados podem receber essa energia, porque conseguem se conectar com essa realidade paralela e depois a transmitir com uma outra mão, fazendo com que ela se torne assim também algo comum àqueles que talvez não sejam iniciados dentro desse princípio. Dentro desse pensamento, a realidade do sagrado, o poder do divino, é um atributo exclusivo a apenas algum tipo de pessoa, que talvez tenha uma habilidade especial, paranormal, sobrenatural. Queria dizer para você que, dentro do pensamento bíblico, o sagrado não é algo exclusivo apenas para algum tipo de pessoa. Um grupo pequeno, minoritário. O sagrado, ele está presente desde o Gênesis até o Apocalipse, e é uma afirmação divina de relacionamento com o ser humano, com todos.
Inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você vai ter um rompante, Deus assim interagindo de forma direta, e você terá um relance da intervenção divina, e vai perceber que você esteve diante do sagrado, de Deus Todo-Poderoso. Vou contar apenas uma rápida história que aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu me formei na faculdade de teologia, o meu pai me deu um presente, um presentão. Disse: filho, você se formou, agora o papai vai te dar um presente. E ele me deu um carro de presente. Não era um carro assim, né? Mas era um carro de presente. Para mim, isso foi algo demais, sensacional. Ele disse assim: olha, filho, é o seguinte, eu não vou deixar você ficar com esse carro agora no último mês do seu período de faculdade, mas quando você estiver formado, depois, então você vai poder pegar o seu carro. Eu me lembro bem, no meu último dia de aula, não era ainda a formatura, mas no meu último dia de aula, eu deveria comparecer para me apresentar numa reunião de líderes da associação a qual eu faria parte agora como pastor. E essa reunião aconteceu no IASP, lá em Hortolândia. E eu cheguei ali no IASP, e meu pai foi para lá. Ele disse: olha, filho, você agora vai voltar para casa depois dessa reunião, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma concessão. Eu vou deixar você ir embora para casa com o carro. Eu fiquei feliz da vida. Bem, eu entrei dentro do carro e era meu primeiro carro, um Gol quadradinho. Eu até dei o nome nele, era vermelho, o Noel. Um presente, né, do papai, não é? Uma pena que esse carro me foi roubado. Mas o meu primeiro carro, eu guardo ele no coração. E eu entrei dentro do carro, feliz da vida. E eu saí do IASP, quem conhece ali a cidade, sabe, o IASP fica no alto de uma montanha, eu desci, e no trajeto eu teria que passar pela linha do trem e começar a subir. E eu desci, atravessei a linha do trem, e no semáforo eu decidi parar um pouquinho distante, porque era um domingo pela manhã, e fazia muito calor. Eu falei: vou ficar embaixo da sombra dessa árvore. E parei o carro ali. Não tinha muito movimento. E sabe aquele momento que você ouve uma voz e você acha que você está ficando louco? Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, você vai me entender. Essa voz me disse assim: olha, chega um pouco mais perto do semáforo. E eu comecei a explicar para mim mesmo por que eu não faria isso. Eu disse: não, aqui está gostoso, sombra. O carro não tinha ar-condicionado. Pensei: vou ficar aqui mesmo. Aquela voz me disse: chega um pouquinho mais. Eu disse: não, vou ficar aqui. E a voz disse: chega um pouquinho mais. Eu disse: não, vou ficar aqui. E aquela voz disse: acelera. Eu estou mandando. Anda. Eu comecei a ficar num estado assim de conflito, estava sozinho no carro. Eu pensei: mas que coisa, por que eu tenho que sair do lugar? E assim, intimidado, eu acelerei. Acelerei um pouco mais e andei ali alguns metros. E parei onde eu deveria estar. Se fosse contar o tempo, eu não saberia dizer exatamente quanto, mas é questão de segundos ou minutos. Parado agora, eu ouvi um barulho muito alto. Era um carro que vinha desgovernado. O sujeito estava embriagado. Ele pisou no freio, mas o carro não pararia, porque ele estava muito rápido. E o carro veio com tudo, ele passou por mim, bateu de raspão no meu carro, derrubou um poste na calçada, atropelou 2 pessoas de leve, de raspão, e foi parar do outro lado, virado. Queridos, quando eu vi aquela cena, naquele momento, eu me arrepiei inteirinho. Porque eu entendi que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tinha falado comigo para tratar de um assunto aparentemente simples. Filho, anda até para o semáforo, você não sofreu um acidente, eu conheço todas as coisas. Sabe, quando a gente experimenta Deus em situações cotidianas, pequenas, dessa forma, uma intervenção direta, você fica com a sensação: como é bom ser protegido por Deus, como é bom ser cuidado por Ele. Só que às vezes, queridos, a intervenção do sagrado, do sobrenatural, ela se dá de uma forma que eu e você não podemos explicar. Em um primeiro momento. Em situações como essa,
nós estamos diante da síndrome de Uzá. Por que é que às vezes Deus se parece mais com um ser rude, extremamente duro, justo, até a última centelha da sua existência, e não um Deus de amor e misericórdia e bondade? Deixa eu contextualizar você. Se você percebeu bem, o capítulo 3 diz que o povo queria tornar a trazer a arca para agora a cidade de Davi, aquela que seria chamada de a cidade de Jerusalém, que se tornou depois também a capital, não apenas de Judá, mas de todo o império antes dele se dividir. Davi, ele estava vivendo um momento de bonança, Deus o abençoara de forma sobrenatural. E se você for analisar a descrição geográfica do verso 5, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, se nós transportássemos essa geografia para Gênesis capítulo 15, e se você fosse a fala de Deus a Abraão, a promessa geográfica da extensão da terra que Deus daria ao seu povo, queridos, essa extensão geográfica, ela se enquadra perfeitamente agora na área de domínio de Davi. Observe que a promessa que Deus fez a Abraão de terra, ela veio apenas se cumprir no reinado de Davi, que foi um poderoso homem conquistador, e ampliando o território. Agora ele estava de posse da bênção completa que Deus havia prometido ao primeiro pai da fé, Abraão. Era um momento perfeito para algo espetacular acontecer. Davi entendia isso, ele podia quase que sentir que Deus o estava dizendo: olha, a partir de agora, vocês serão uma espécie de reino sacerdote. Você vai ser o rei, mas apenas um rei interlocutor. Eu vou falar e você vai agir. Nós trabalharemos em conjunto e as nações do mundo inteiro, de alguma forma, sentirão inveja do que eu faço por vocês, através de vocês e em vocês. E Davi, entendendo isso, ele percebe: olha, está faltando algo. E ele decide então fazer o quê? Trazer a arca. Bem, se nós estamos prosperando, se nós estamos avançando, e Deus está nos dando assim êxito em todos os nossos planos e propósitos, chegou o momento de nós termos Deus de novo entre nós, de uma forma material, o sagrado entre nós, a arca. E queridos, ele preparou uma festa de arromba. A melhor orquestra, os melhores músicos, tudo foi preparado. E a tragédia aconteceu no maior momento de alegria e êxtase espiritual da história do povo de Israel. Por quê? Por que às vezes quando nós estamos celebrando, tentando entregar o nosso melhor a Deus, Deus rejeita, Deus se afasta, Deus se ausenta, Deus parece distante, Deus parece silente? Por quê, queridos? Já sentiu isso? Você fazendo algo em nome de Deus e não consegue sentir a presença, a bênção de Deus? Já sentiu isso? Desamparado por Ele, no momento que você mais deveria estar ao seu lado. Eu queria analisar de uma forma breve com vocês, pelo menos 3 problemas e um acerto dessa história. Por que é que Deus irrompeu contra Uzá a sua glória? Literalmente fazendo aqui a teologia do raio que o parta acontecer. O raio partiu Uzá. Por quê? Para você entender, vamos voltar um pouquinho na história. Está com a Bíblia aí? Se você está me acompanhando aí em casa, no trabalho, abra sua Bíblia comigo agora no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Eu queria voltar com você para que nós pudéssemos juntos chegarmos a uma configuração do erro da história. Identificarmos o problema dessa história. E eu queria que você abrisse no primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Nós não vamos ler por enquanto. Daqui a pouco eu vou dirigir alguns pontos desse capítulo com você. Abriu aí, 1 Samuel, capítulo 5. Se você abriu, mesmo que você esteja em casa, em qualquer lugar, aqui na igreja também, se você abriu, levanta a cabeça, não olhe agora. E olha aqui para mim. Muito bem. A arca era uma expressão da presença de Deus. Ela é chamada na Bíblia de o estrado dos pés do Senhor. Por quê? Sob a tampa do propiciatório, existia ali a imagem de quantos querubins?
dois, que eram chamados de anjos cobridores. E entre esses querubins acontecia algo, você se lembra? O que acontecia ali? A Shekinah. O que era a Shekinah? A manifestação do quê? Da glória de Deus. Então a arca era considerada o estrado dos pés do Senhor, porque a arca era uma expressão da presença contínua de Deus juntamente com o povo. Você conhece a história do povo? Nós relembramos os aspectos dessa história desde Abraão em diante. Mas eu queria agora voltar a vocês no momento anterior ao capítulo 5 do livro de Samuel. O povo de Deus, ele havia entrado numa grande apostasia. E eu preciso aqui ser claro nos detalhes para você entender a profundidade do pecado. Aquele que dirigia o povo não era rei, mas era um responsável, um juiz. O seu nome? Eli. Eli tinha 2 filhos. Você lembra o nome de um deles, pelo menos? É uma dica aí para quem vai ter filhos gêmeos, quem sabe, né? Ofni e Finéias. Eram gente boa. Pena que eu não posso ler com você. Mas se você quiser, depois, lê na sua casa o capítulo 2, a partir ali do verso 12. Só vou ler aqui um pedacinho para você. Diz assim, ó, o verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A história continua. Vou tentar resumir. Eles eram filhos de Belial. Sabe o que está querendo dizer? Eles eram filhos do diabo. E o pior, eles eram, queridos, os que coordenavam os trabalhos dentro do santuário. Muitos erros eles cometeram. A tal ponto de, se você continuar lendo aqui, queridos, olha, o verso 22 do capítulo 2 diz que na porta da tenda da congregação, vocês se lembram o que acontecia na tenda da congregação? O que acontecia ali? Deus manifestava também a sua glória. Na porta da tenda da congregação, o verso 22 diz que eles mantinham um relacionamento promíscuo com as mulheres que ali ministravam. Desculpe ser grosseiro, e eu vou dar um exemplo, eu espero que vocês entendam bem aqui, é um exemplo, certo? É um exemplo, não é real. Vou deixar mais uma vez claro, é um exemplo, não é real, ok? Imagina, é um exemplo, não é real, tá? E está gravado, vocês vão me complicar qualquer coisa aqui. É um exemplo. Mas vamos lá. Imagina você chegar à igreja, assim, de supetão. E você vem à sala pastoral e você encontra o pastor dessa igreja mantendo relações sexuais aqui dentro com as irmãs diaconisas. O que você acharia? Dentro da igreja. Hã? O que você acharia? Essa era uma prática comum, todo mundo sabia, acontecia todo dia. Olha o tamanho da imoralidade, do pecado, da cegueira espiritual. E queridos, Deus disse assim, isso não está certo. E Deus tolerou até onde pôde. Chegou o momento, queridos, que Deus falou, eu vou ter que agir. E aí então o que acontece? Os filisteus, que eram um conglomerado de nações, 5 nações que se uniram, eles marcharam contra o povo de Deus e começaram a fazer guerra e começaram a vencer a guerra. A história está aí em diante, depois você pode ler do capítulo 2 ao 5. Eles começaram a fazer guerra com o povo de Deus e eles começaram a vencer a batalha. E aí então, Ofni e Finéias tiveram uma ideia maravilhosa. Olha, nós estamos perdendo porque não fizemos a coisa certa. Eles não admitiram o seu pecado, mas eles fizeram o seguinte, nós vamos levar amanhã a arca de Deus para a batalha. E bem cedinho eles saíram com a arca de Deus. E no meio da batalha, queridos, quando a arca chegou na linha de frente de guerra, sabe o que aconteceu? Houve grande júbilo entre as fileiras do povo de Deus, que o grito que foi dado ali, foi escutado lá pelos inimigos. E naquela hora, os inimigos ouviram aquela gritaria e perguntaram, o que está acontecendo? E alguém que foi lá bisbilhotar disse, olha, a arca do Senhor Deus Todo-Poderoso está lá. E eles conheciam a história da arca. E aí, eles disseram,
nós vamos perder essa batalha. Mas mesmo assim eles foram para a guerra, queridos. E sabe o que aconteceu? Eles foram para a guerra e, para surpresa deles e também do povo, inclusive de Ofni e Finéias, o povo de Deus foi derrotado. Ofni e Finéias morreram. E a arca de Deus foi sequestrada. Agora entra o capítulo 5. Está ainda no capítulo 5? Observe o verso 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. E colocaram lá na casa de Dagom. Dagom era o deus dos filisteus. Observe que eles colocaram a arca dentro do templo de Dagom. Por que isso? Era simplesmente uma afirmação de guerra de que o Deus da arca era menor do que o Deus Dagom. Observe que o pecado de Ofni e Finéias expôs Deus ao vexame, ao ridículo. Mas quando Deus se viu escarnecer ali, queridos, o verso 3 diz que ele derrubou a imagem do Deus Dagom. E se você continuar lendo ali, ó, o verso 4 diz que ele ficou caído de bruços diante da arca do Senhor, Deus humilhando. Vocês acham que eu sou menor do que ele? Então vou jogar ele por terra. Deus se autoafirma. E continua aqui, o verso 6 diz que Deus então pesou com a sua mão duramente os de Asdod, e sobre eles veio feridas de tumores. E os homens de Asdod ficaram aterrorizados. Eles disseram, é a presença de Deus que está fazendo isso. Reconheceram o poder de Deus e disseram, vamos nos livrar da arca do Senhor. Mandaram a arca de Asdod, verso 8, e ela foi levada para Gate. Quando a arca chegou ali, queridos, diz que de novo a mão do Senhor pesou contra aquela cidade com grande terror, verso 9. E Deus feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Deus mais uma vez diz, olha, eu estou aqui em poder e majestade e glória, eu não estou preso. E eles ficaram aterrorizados e se livraram da arca de Deus. E o verso 10 diz que ela foi parar na cidade de Ecrom. Portanto, quantas cidades até agora a arca passeou? 3. Quando a arca chegou na cidade de Ecrom, a mesma coisa aconteceu. Diz ali o verso 11, devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara ali duramente. Deus não se deixou escarnecer. E ele agiu contra os filisteus. E o capítulo 6, o verso 1 diz que a arca de Deus ficou quanto tempo lá? 7 meses. E o verso 2 mostra ali uma reunião de emergência. Eles se reuniram. O que nós vamos fazer com a arca de Deus? Porque a gente não pode com esse poder. Ele é poderoso demais para nós. Vamos nos livrar. Vamos devolver. Nós não queremos Deus entre nós. Ele é santo demais. O verso 3 diz que eles bolaram uma oferta pela culpa, reconhecendo que eles não eram nada diante de Deus. E o verso 4 em diante começa a ser tecida uma outra estratégia. O verso 5 também, o verso 6, mas preste atenção ao verso 7. Olha o que diz aí, verso 7. Agora, pois, fazei o que diz aí a sua Bíblia. O que foi que eles construíram para se livrar da arca do Senhor? Eles construíram um carro novo. Tomaram 2 vacas com cria sobre as quais não se pôs ainda jugo, ataram-nas ao carro, os seus bezerros e dispensaram a arca de Deus. Responda para mim. Como é que os filisteus se livraram da arca do Senhor? Colocaram a arca de Deus numa carroça nova e disseram, suma daqui, vai embora. Agora responda para mim. Como é que a arca foi levada por Davi para a cidade de Jerusalém? Hein? Você está entendendo? Quem deveria transportar a arca? Quem deveria transportar a arca? Os levitas. Eles foram consagrados para transportar a arca do Senhor. Mas quem é que Davi colocou para transportar a arca, queridos? Davi colocou uma carroça. E aqui eu entendo algo que é sério. O povo de Deus, inclusive Davi, o servo do Senhor, estava tratando com o sagrado da mesma forma que os pagãos e ímpios estavam tratando com as coisas de Deus. Nós estamos aqui diante de um erro sério, uma perversão. Por isso que Deus não se deixou escarnecer. Era com a glória de Deus que Davi e todo o povo estava brincando. E entenda aqui uma coisa, queridos. Não é qualquer culto que Deus aceita em seu nome.
Você está entendendo isso? Ele mesmo diz em carne e osso, lá em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, o quê? Entrará no reino dos céus. Observe que com a questão do mundanismo, Deus tem uma ressalva muito grande. E eu me pergunto, será que nós hoje estamos tratando as coisas de Deus da mesma forma que as pessoas que não têm nenhum compromisso com Ele tratam? Como é que você se mantém diante do sagrado? Será que você trata com desprezo, com desleixo, como Davi tratou, tentando levar a arca de Deus de volta? Hein? Como é que você se relaciona com o sagrado? Existem algumas coisas sagradas que não foram determinadas por homens, mas por Deus. Me ajuda aí, quais são elas? O que Deus fez sagrado? Deus fez um templo no templo, o sábado. Deus fez a família uma entidade sagrada. O que mais Deus fez santo e sagrado? Você sabe me dizer? Além de nós sermos o templo do Espírito Santo, tem uma coisa muito importante que é sagrada, considerada por Deus. Sabe o quê? Os nossos dízimos e ofertas são sagrados, não nos pertencem. Queridos, quando eu falo do sagrado, eu estou abarcando todo o guarda-chuva daquilo que não nos pertence, é de Deus. Como é que você está tratando com o sagrado? Faça uma autoanálise agora. Como é que você trata o sagrado? Será que você trata como Davi? E tem muita gente que faz uma festa, faz barulho, para algo que é errado. Deus não se deixa vencer por gritaria. Deus não se deixa zombar pela perversão. Eu preciso entender que aquilo que é de Deus, eu não tenho o direito de tocar. Em todos os aspectos, seja a família, seja o tempo sagrado de Deus, o sábado, sejam os recursos que Ele me designou, seja qualquer outra coisa, inclusive o meu corpo, templo do Espírito. Eu não tenho direito sobre mim mesmo, eu não tenho direito sobre as coisas de Deus. E todo aquele que coloca a mão naquilo que é sagrado paga um preço alto. Ele vai pagar com a própria vida. Você está entendendo? Eu queria analisar o segundo erro da história. Me ajuda a lembrar aqui o que nós lemos. Quem é que estava dirigindo a carroça, o carro novo? Quem é que estava dirigindo? Você se lembra? Outros nomes interessantes. Já falamos de Ofni e Finéias. Esses são interessantes também. Quem? Uzá e Aiô. O que eles eram? Vá comigo agora no segundo livro de Samuel. Não vamos voltar para o primeiro livro daqui a pouco. Mas eu quero mostrar quem eles eram. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Preste atenção aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. O verso 3. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, o verso 3. Achou aí? Segundo livro de Samuel, capítulo 6, o verso 3. Diz assim, ó. Puseram a arca de Deus em que lugar? Num carro novo. E a levaram da casa de quem, queridos? Eu não ouvi. Da casa de quem? Que estava no outeiro. E quem é que estava dirigindo a carroça? Quem eram os Aiaiô? Eles eram irmãos. Olha que coisa, hein? Mais 2 irmãos. Filhos de quem? De Abinadab. Quantos filhos tinha Abinadab? Pelo texto aqui, nós imaginamos que ele tinha quantos? Quantos? 2. Mas não eram apenas 2. Volta comigo ao primeiro livro de Samuel. Capítulo 7. Eu quero ler com você o verso 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, o verso 1. Preste atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, o verso 1. Posso ler? Diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de quem? Que ficava no? E agora presta atenção. E consagraram quem? Para que guardasse o quê? Vou perguntar de novo. Quantos filhos tinha Abinadab? Quantos filhos? 3. Quem eram eles? Me ajude aí. Muito bem.
Ficou claro isso para vocês? Agora responda para mim. Qual dos três havia sido consagrado para cuidar, manusear, proteger e até na possibilidade de transportar a arca do Senhor? Quem? E onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Ninguém sabe, ninguém viu, ele sumiu. Eu queria que você olhasse aqui comigo, o verso 2. Talvez há aqui uma ideia de por que ele não estava ali. Há uma ideia. Não há uma afirmação na Bíblia do sumiço de Eleazar. Mas o verso 2 diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, ou seja, na casa do seu pai, Abinadab, tantos dias que se passaram, chegando ao tempo de quantos anos? Observe, queridos, que ele foi consagrado por Deus para cuidar da arca. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas uma coisa pode ter acontecido. Ele pode ter dito o seguinte: eu já cuidei tanto da arca de Deus, que agora que ela vai embora daqui, eu vou deixar meus irmãos irem no meu lugar. Sabe o que nós encontramos aqui, queridos? Um pecado reconhecido como o pecado da omissão. Eu quero falar agora sobre um assunto muito importante e especial. Existe uma outra coisa sagrada, santa, que sabe o que é? Os dons que Deus nos concede. É sagrado, santo. Sabe por quê? Quem é que dá? É Deus. Eu não sei quantas pessoas exatamente tem aqui, na nossa igreja, ou você que está nos acompanhando, mas eu te digo, não existe um único ser humano que não recebeu pelo menos o quê? Um dom de Deus. Você sabe que tem muita gente com a síndrome de Eleazar. Chega uma hora que ele fala: não, quer saber, eu cansei. Não vou fazer mais. E ele cai no pecado do deixa que eu deixo. Fica confortavelmente assentado, talvez em casa ou na igreja, sem fazer nada. É um cristão boçal. E eu queria te dizer uma coisa. Quando Deus concede um dom, esse dom deve ser usado e não guardado, arquivado ou enterrado. Sabe o que acontece quando você não usa o seu dom? Acontece o que aconteceu com Eleazar. Por ele se omitir em cumprir e fazer com que o dom se tornasse hábil e real na sua vida, alguém pagou um preço muito alto. Toda vez que você se omite, alguém paga um preço muito alto, talvez a vida de alguém. Se Deus te chamou para evangelizar, te deu o dom de evangelizar e você se cala, alguém não vai ouvir a palavra de Deus, consequentemente aquela pessoa vai ser destruída e morta, e aquele sangue vai ser colocado sobre você. Queridos, quando nós nos omitimos em fazer a obra que Deus nos confiou, a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se eu não estou equivocado, queridos, se eu não estou errado, a palavra de Deus não diz que qualquer maldito vai entrar no reino dos céus. Portanto, o crente do braço cruzado, esse daí, não vai entrar no reino dos céus. Ele vai fazer como Eleazar, vai desaparecer no relato, no final da história. E as consequências ficarão para a eternidade. Deus, ele está te chamando para sair da zona de conforto. E eu quero te dizer, eu sou pastor dessa igreja já há 15 anos. E eu já percebo que há um problema muito sério quando chega o final do ano e é o momento da comissão de nomeações. Um discurso é parecido. É mais ou menos assim: não, eu não quero nenhuma função esse ano, mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Mas eu não quero nada não, mas eu vou ajudar, conta comigo. Essa é a nova forma de você dizer assim: eu não quero fazer nada, mas eu não quero que ninguém saiba que eu não estou fazendo nada. Se você for olhar, queridos, na Bíblia, Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Ele chamou você para cumprir um ideal sagrado. Como é que você está na obra de Deus? Tem você se dedicado ao máximo? Eu agora quero fazer um rápido intervalo nesse meu discurso e ir para o último erro terrível, que é o erro de usar. Se nós encontramos um Eleazar sumido, omisso, nós encontramos aqui um presunçoso que quer fazer algo que Deus não lhe deu a fazer. Você sabe que tem muita gente que vai além daquilo que deveria ser. E ele começa a entrar num território perigoso. Queridos,
Se Eleazar tivesse ali e ele segurasse a arca, eu não sei, talvez ele não teria sido fulminado. Talvez, eu não estou afirmando que ele não seria. Talvez, pode ser que não. Mas certamente usar a frente da arca estendendo a mão, ele seria consumido. Sabe por quê? Nós não fomos chamados para fazer o trabalho de Deus. E tem muita gente que acha que é um instrumento de Deus para fazer o trabalho de Deus aqui na terra. Você não foi chamado para fazer o trabalho de Deus. Você foi chamado para fazer um trabalho ao lado de Deus. É Ele quem diz para onde você vai. Não é você que diz o que tem que fazer. E tem muita gente que quer dirigir Deus, quer que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Bota Deus num quadrado de Senhor, vai ser assim, do meu jeito. E nós encontramos xerifes espirituais que, semelhante aos fariseus, sentam na porta da igreja e dizem assim, olha, eu não entro, mas também ninguém entra. Essa é uma obra de presunção. Essa é, queridos, a imagem e a semelhança de Lúcifer, do diabo, que não era Deus, mas quis ser Deus. Cuidado. Se você vem à igreja, e você se senta na igreja e começa a olhar para todo mundo e dizer assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei quem você é. Você está aqui de gravata e terno e você começa a achar que é o juiz. E começa a segurar as coisas de Deus na sua mão. Cuidado. Talvez você será fulminado por Deus, porque está fazendo algo que não lhe compete. Nós temos aqui 3 problemas até agora. O mundanismo ou perversão, a omissão e a exaltação ou presunção. Eu quero falar do último. Se você voltar lá à história da arca, você percebe que a arca foi levada para a casa de Obed-edom. Qual era a nacionalidade dele? Ele era geteu. Sabe o que significa isso? Ele era de Gate. Sabe o que significa isso? Obed-edom era filisteu. Você sabia disso? A arca de Deus, ela não pôde ser levada pelo rei, o homem que era segundo o coração de Deus. Ela não pôde ser levada pelos levitas. E ela foi levada, sabe para onde? Para a casa de um filisteu. E diz o texto que ela ficou na casa desse filisteu quanto tempo? 3 meses. Não foi isso? A arca de Deus ficou 3 meses na casa de um filisteu. E diz lá o texto que o Senhor abençoou o quê? A casa de Obed-edom. Um ímpio, um filisteu. Queridos, os indignos são chamados a entrar e conviver diante do sagrado. Os indignos. Eu não sou digno. Eu não deveria estar pregando. Você não deveria estar aqui sentado carregando o nome de Cristo. Nós não merecemos. Nós somos sujos. Segundo Paulo diz na carta aos Efésios, nós somos filhos da ira. Nós somos filhos da ira. Se nós entrarmos diante da presença de Deus agora, queridos, se Ele estivesse aqui com o seu trono e nós entrássemos diante da presença de Deus, sabe o que aconteceria? Nós seríamos fulminados. Nós somos indignos. Só que tem um detalhe, queridos. Um indigno humilhado diante de Deus, ele não recebe o seu juízo de condenação, mas sim a sua graça de libertação. Se você está na igreja hoje e diz assim, pastor, realmente eu não presto. Eu quero te dizer, louvado seja Deus, porque você pensa isso. Porque você não vale nada. Eu vou te dizer uma coisa. Você não vale nada a tal ponto de, é capaz de você não estar vivo até o final da semana. Ou eu. Nós não valemos nada. E se você morrer, ou eu morrer, sabe o que vai acontecer? A gente vai feder. Porque a gente não presta. Mas é exatamente esse tipo de gente, os indignos, que Deus abraça. Ele diz, filho, se você ficar na minha presença, se você viver diante do sagrado, o sagrado vai te abençoar. Eu quero terminar contando uma história que aconteceu comigo em 2002. Eu fui fazer uma campanha de evangelismo na cidade de Guiné-Bissau. Durante 4 meses eu participei ali da pregação. Guiné-Bissau é um país bastante pobre.
é ainda hoje o segundo país mais miserável da África. A expectativa de vida lá está em torno de 41 anos, alguma coisa assim. Se comparado, o brasileiro está 73 ponto alguma coisa e subindo, e lá está diminuindo. Um país com 2,5 milhões de habitantes. Um país onde as pessoas, 70% delas vão nascer, viver e morrer sem nunca pegar numa cédula de dinheiro. Não vão saber o que é dinheiro. São miseráveis. Falta tudo ali. Um país que não tem energia elétrica. Você consegue entender isso? No pleno contexto que nós vivemos, não tem energia elétrica. Existem alguns geradores na capital que funcionam 2, 3 horas na madrugada. É um país carente. A pior desgraça daquele lugar, sabe qual é? 50% daquele país é muçulmano. E 45% é animista. Portanto, você tem 2 grandes grupos religiosos. Os islâmicos e os adoradores dos espíritos das trevas. E é nesse lugar que a gente apareceu para pregar a palavra de Deus. Bom, eu confesso a vocês que quando eu cheguei ali, uma história me tocou fundo no coração. A primeira pessoa que se converteu ao adventismo ali naquele país era uma senhora que tinha um coração muito grande. Tão grande que ela criou 40 filhos, entre os seus e os que ela adotou. 40 filhos, você consegue entender isso? E aquela mulher era uma bênção. Essa irmã, ela criou 40 filhos, sustentou, cuidou deles do jeito que ela pôde. E no momento da sua velhice, quando eu estive lá em 2002, ela já estava bastante cansada na vida, cadeira de rodas, cega. Eu fiquei sabendo de algo que acontecia com ela. Todos os filhos que ela criou tinham ido embora, abandonado aquela mulher. Já pensou? Ficou um para tomar conta dela. Quem cuidava dela era um neto, e o neto era tão miserável, ele roubava todas as ajudas que ela recebia de comida ou qualquer coisa, e ele comprava droga. Às vezes até chegava a agredir. E aí um dia alguém me disse assim, pastor, você tem que fazer uma visita para ela. Eu não sei se a minha covardia foi responsável por eu não ir. Mas o fato é que eu passei ali o meu período todo sem ir. No último dia, literalmente era o último dia, eu falei, eu vou lá visitar essa mulher. Eu me lembro bem que nós tínhamos um programa no cinema da cidade, eu me sentei ali, peguei a minha Bíblia e comecei a folhear a Bíblia. O que eu vou falar para essa mulher? Deus é bom? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu fiquei pensando, queridos, e eu não sabia o que falar para aquela mulher. Eu falei, não sei. Peguei a Bíblia e fui. Me levaram, cheguei lá, uma casa muito simples, como algumas, ou talvez a maioria das casas daquele lugar. Bem simples, feita de barro, coberta com folhas de coqueiro. E eu estava me aproximando da casa, pensando o que falar, e eu ouvi, já era noite, eu ouvi o seguinte, uma conversa. Eu vi uma conversa e fui me aproximando, e quando eu cheguei bem perto da casa, eu entrei na casa, eu percebi que aquela mulher estava sozinha. Eu me apresentei, disse, olá, tudo bem, eu sou fulano de tal, e eu vim aqui para conversar um pouquinho com a senhora. Ele disse, ô filho, você veio, finalmente você veio, que bom. Eu disse, sim, eu vim aqui, eu estou indo embora, mas eu vim aqui para dar um abraço na senhora, para conhecê-la. Mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei curioso. Eu estava vindo para cá e eu percebi que a senhora estava conversando. Mas eu entrei aqui e não estou vendo ninguém. E com quem que a senhora estava falando? Sabe o que ela me disse? Querido, eu estava aqui falando com Deus. Eu falei, como é que é? Eu estava falando com Deus. Mas com Deus mesmo? É. Mas ele estava aqui? É. Você não ouviu? Eu falei, eu ouvi. Mas você estava conversando com ele? Eu fiquei curioso. Sim. A senhora ouve Deus? Sim, eu ouço. Ele fala com a senhora? Fala. Aí eu perguntei, mas sobre o que a senhora estava falando? E sabe o que ela me disse? Estava falando sobre você. Queridos, eu não sabia o que falar para aquela mulher. Quando eu cheguei, ela falou isso, aí eu me desmontei. E eu perguntei, sobre o que você estava conversando? Queridos, eu ouvi o maior sermão da minha vida.
pregado por uma senhora cadeirante, cega, abandonada pelos filhos, maltratada pelo seu cuidador. Alguém que vivia num cubículo, fedia fezes, urina. Um lugar que talvez você não teria prazer em entrar, queridos, mas ali ela me disse, e eu ouvi de alguma forma, Deus estava ali conversando com aquela mulher. Ela me ensinou uma lição. Deus não olha etiqueta de camisa. Deus não olha conta bancária. Deus não olha perfil nas redes sociais. Deus olha o coração. O sagrado se faz presente com os indignos. Ele habita, ele transforma, ele abençoa. Foi por isso que Deus abençoou Obed-edom. Queridos, eu quero ser abençoado com Deus. E cada vez que eu quero mais, eu preciso entender que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. E eu preciso abraçar aquilo que Ele me dá. E viver diante do sagrado, sabendo quem eu sou e tendo certeza quem Ele é. Eu queria saber se nessa noite você tem algo a fazer ou a dizer para Deus. Ele está aqui. Você sabia disso? Tem algo que você queira falar com Ele? Chegou a hora de você experimentar de uma forma mais profunda e abundante o sagrado na sua vida. Você está disposto a fazer isso? Eu queria desafiar você agora a cantar um hino. Esse hino de alguma forma é um hino de batalha, um hino de guerra. Hino número 240. Bendita segurança. Que segurança! Eu sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sei que herdeiro eu sou de meu Deus. Ele me leva à glória dos céus. Se você quer ser um filho melhor, quer fazer mais por Deus, quer que os dons, as habilidades especiais que Deus lhe deu se multipliquem na sua vida. Se você quer sair da sua zona de conforto, quer ser uma bênção para Deus na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar. Se você quer ser como Obed-edom, aquele que é capaz de viver diante da glória de Deus e ainda assim ser abençoado por ela, eu queria te desafiar a um pacto, a um compromisso com Deus. Enquanto você canta, se esse é o seu desejo, eu queria orar de novo com você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos selar nosso compromisso com Deus. Lembrando que nós pertencemos ao Senhor. O sagrado nos abraça, nos envolve e nos transforma. Louve a Deus. E tome a sua decisão hoje.